Fala pessoal, professor Murilo mais uma vez aqui e agora a gente vai falar sobre a lei de Fick, que define a forma que ocorre aí a transferência de massa. Então, uma coisa que se observa assim na transferência de massa é uma relação de causa e efeito. O que isso quer dizer? Para uma dada causa, nós vamos ter ali um efeito gerado por essa causa. E neste caso, para a causa da diferença de concentração de um certo soluto, existe então o efeito da transferência de massa. Então tudo se decorre-se através dessa diferença de concentração. Logo, a causa gera o fenômeno que induz a transformação e ocasiona um movimento. Essa diferença de concentração do soluto, dada como causa, traduz-se em força motriz. Pessoal, o que é força motriz? Força motriz é força capaz de gerar, então, movimento, a qual é necessária para realizar o movimento da espécie ou soluto da região de maior concentração para a de menor concentração. E como resposta, a reação desse movimento está associada a uma resistência pelo meio ao transporte de soluto. Ou seja, da mesma forma da questão do transporte de calor, onde que os materiais impõem uma resistência ao transporte, para o transporte de massa, esses materiais também vão gerar ou vão trazer para nós uma certa resistência a esse transporte. Feito? A resistência mencionada, ela está relacionada com a interação do soluto e o meio, no caso ali da difusão natural. E a interação soluto, meio mais ação externa, no caso de uma difusão forçada. Então, na difusão natural, nós temos a relação onde que o que vai impor essa resistência é apenas a interação entre o soluto e o meio no qual ela está colocada. Agora, quando eu tenho uma difusão forçada, a gente vai ter, além da interação do soluto com o meio, a gente tem a presença de uma ação externa. Então, o movimento, ele é diretamente, então o movimento, né, o transporte, quando a gente fala então do movimento, a gente está dizendo em relação ao transporte de massa, ele é diretamente proporcional a essa força motriz e inversamente proporcional à resistência oferecida pelo meio. Ou seja, quanto maior for a força motriz, maior vai ser a transferência, o fluxo de massa. Quanto maior a resistência, menor vai ser o fluxo de massa. Ok? Então, o fluxo de massa, a gente não vai usar mais o símbolo de fluxo que a gente estava utilizando, a gente vai usar o J com um vetor em cima, porque ele é vetorial. É a taxa em que uma quantidade, então, de matéria, a massa, matéria, em mols ou em massa. Então a gente vai nos referir ali à quantidade de matéria em mols, a quantidade de moléculas, e também ou a quantidade de massa em quilogramas. Então ele atravessa uma superfície de uma determinada área em um dado intervalo de tempo. E ela vai ser expressa, então, essa transferência de massa através da seguinte relação: quantidade de mols ou massa em relação à área pelo tempo. Então, nós temos mols metro quadrado por segundo ou quilogramas metro quadrado por segundo, podendo ser aceito também gramas por metro quadrado segundo, ou gramas por centímetro quadrado por segundo, milímetro quadrado, mas claro, a gente está utilizando aqui no SI, né, no Sistema Internacional, mas é válido outras unidades também, certo? Então nós temos a lei de Fick. Trazendo para vocês novamente, a gente está estudando em regime estacionário, o famoso regime permanente. Não estamos trabalhando com regimes variáveis.
né? Isso a gente viu para mecânica dos fluidos, mecânica de transferência, os mecanismos de transferência de calor e agora também para massa. Todos eles são aspectos estacionários ou permanentes. Então, para um regime permanente, o fluxo de massa ele é dado pela seguinte relação matemática. Claro que aqui trabalhando pela relação de uma parede, né? Depende muito da situação, essa equação ela pode ser modelada para situações um pouquinho diferentes. Nós temos então como representação uma parede, a parede divisora, vai ocorrer o fluxo de massa entre essa parede, ou seja, a passagem da massa de um meio de maior concentração para um de menor concentração através desta parede. Essa parede ela vai apresentar uma certa resistência dependendo da porosidade, dependendo do material que ela é composta. Então nós vamos ter aqui pela lei de Fick que esse fluxo de massa vai ser dado por esse DAB, que é o coeficiente de transferência de massa entre A e B. Então, entre os dois materiais, vezes ΔC. O que é esse ΔC? É o gradiente de concentração. Também podendo ser visto como a concentração do meio 2 menos a concentração do meio 1. Lembrando ali, concentração do meio 2 é o de maior concentração e o 1 é o de menor concentração. Dividido por L. O que é esse L? L é a nossa espessura, ou espessura da parede, dado em metros. Então a nossa lei, né, de Fick para regimes estacionários, ela estabelece essa relação. O sinal de negativo, ela indica, né, para nós que está realizando-se uma diminuição na quantidade de massa do meio de maior concentração para o de menor, ou seja, você está diminuindo, né? Ela está cedendo massa para o outro meio, assim como na ideia do transporte de calor por condução. Você perde calor de um meio e o outro recebe, ele está cedendo. Então esse sinal de negativo refere-se ao sentido, no caso do de menor, do de maior para o de menor concentração. Certo? Então nós temos que o fluxo de massa ele vai ser diretamente proporcional ao coeficiente de transferência entre os dois. Então a gente tem ali uma interação entre os dois materiais, é importante, né? Então como esses dois materiais interagem entre si, ok? Então não depende exclusivamente de um, mas da forma que interagem os dois. Então eu posso pegar dois materiais, fazer e vão apresentar um coeficiente. Se eu pegar o mesmo primeiro material, mas um segundo outro material, a forma com que eles interagem são diferentes. Então a gente tem que olhar para aspecto material, comportamento e interação entre eles, diretamente proporcional ao gradiente de concentração em relação aí inversamente proporcional à espessura da parede. Note que a gente não vai estar falando, né, pelos aspectos de temperatura, ou quanto o fluxo vai ocorrer em relação à temperatura. A gente não está olhando para esse, a gente está olhando exclusivamente para difusão molecular. Espero que futuramente aí vocês possam ter acesso às demais. Então nós temos ali, J é o fluxo, em mols metro quadrado por segundo ou quilogramas metro quadrado por segundo. No caso, se eu estiver falando em quantidade de matéria, mols, se eu quiser falar quantidade de massa, quilogramas. dBA, então, é o coeficiente de difusão entre as espécies, então a espécie A em relação à espécie B. Em metro quadrado por segundo, note que isso aqui, esse metro quadrado por segundo, lembra muito a questão da viscosidade. Lembra a viscosidade cinemática. Perfeito? Mas que seria ali a relação de escoamento.
ΔC é a diferença de concentração entre os meios em mols por metro cúbico ou quilograma por metro cúbico. E L é a espessura da parede em metro. Então note ali que a questão da nossa expressão ela apresenta um sinal negativo, o qual indica o sentido do fluxo e refere-se ao decréscimo de concentração do meio com maior concentração. Então a concentração vai diminuindo ao longo do tempo desse primeiro meio. Mas como o regime é estacionário, você sempre vai ter o mesmo fluxo, né? Lembrando que a gente trabalhando com isso. Pessoal, algumas situações, né? Na aula a gente vai ver outras, mas nós temos o quê? Por exemplo, o processo de cura do concreto. Para quem já viu, né, ou já produção de viga ou processo de cura, normalmente quando você faz um concreto, você mistura ali, né, todos os elementos, a água, bonitinho, faz a solução, faz o molde e você vê ali normalmente o pedreiro ou o servente molhando sempre aquela superfície. Normalmente isso em 7 dias. Por que se faz isso? Por que acontece essa relação? O que acaba acontecendo? Quando você faz o concreto, você vai ter, neste concreto, alta concentração de água. E no meio externo, ou umidade, você tem baixa concentração de água. Tá? Você tem uma baixa concentração de água. Então, o que vai ocasionar aqui nesse procedimento? Vai ocorrer um transporte de massa de água. Então, vai acontecer um fluxo de massa de água do meio do concreto para o meio externo. Porém, ele não acontece de forma uniforme. Ele começa a perder massa nessa região superior. Então, ela vai ficando mais ressecada. Enquanto que essa região interna, ela se torna mais úmida. Então você vai conseguir ali, basicamente, né, a relação de dilatações térmicas, que aqui vai gerar uma compressão e aqui embaixo vai estar um meio um pouco mais dilatado. E nesse processo vai gerar tensões internas nessa laje de concreto, nessa viga, né, nesse corpo de prova. E essas tensões internas podem gerar fissuras e a quebra dessa viga. Não é isso que você quer. Então, para que aconteça uma troca homogênea e ela faça essa hidratação, né, da sua cura desse concreto e aconteça de forma homogênea, você vai umidificando, então molhando essa camada superior até que essa camada interna saia ou aconteça o ressecamento, né, essa secagem no processo de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, a ideia desse motivo está relacionado ao transporte de massa. Claro que não somente a concentração faz acontecer isso, também tem evaporação. A evaporação acontece por presença do calor. Tá? Você tem aqui o processo de calor que vai surgir evaporação. Também é um processo de secagem, né, de ressecamento. Presença do vento. Então, vento também vai retirar umidade. Né? Você vai passando, ali ele vai aumentando esse processo de secagem. Então, é necessário que se faça essa hidratação para que o processo de secagem aconteça de forma homogênea. Então, a cura do concreto é uma técnica que visa a hidratação do concreto com o objetivo de diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada e, como consequência, o surgimento de fissuras e trincas. Hidratação é a reação entre o cimento e a água que dá origem às características de pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa umidade do ar.
Outro processo que a gente vê muito isso é o processo real de secagem. Tá? Então, quando você fala de secagem normalmente de grãos, né, ele se acontece também nessa forma. Então, você acaba utilizando. Existem alguns processos de secagem que a gente vai estar olhando para a nossa próxima aula, mas o processo de secagem, normalmente ele vai estar associado a um silo de secagem. Tá? Então, um silo de secagem. Nesse silo de secagem, você vai colocar todo o material, os grãos, aqui dentro, e você vai gerar aqui um processo de troca, que pode ser térmica ou não, mas você vai gerar aqui um fluxo de ar. E a umidade desses grãos, ele vai estar então passando, sendo retirado por esse ar de menor concentração de umidade. Então vai ocorrer também aqui o fluxo de massa, no caso da umidade de água mesmo que está dentro desses grãos para o ar, e ele vai sendo retirado. E esse processo de secagem ajuda aí a aumentar a vida útil desses materiais. Então você percebe a importância desse procedimento. Podemos colocar evaporação? Sim, por exemplo, um fluxo de ar quente. Com calor você vai propiciar a troca, mas depende muito do que você está trabalhando, ou seja, que tipo de grão, você pode fazer isso ou não pode. Vai prejudicar o grão, não vai prejudicar o grão, mas o processo de secagem normalmente vai ser realizado assim, ou você espalhar ele sobre uma superfície e deixar ele secar ao próprio sol. Então são alguns procedimentos utilizados. Pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês no entendimento dessa unidade do transferência de massa. Grande abraço, aguardo vocês em aula. Fui!